Olá pessoal, eu sou o Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui hoje, no confortável estúdio da Qualifica EAD para mais uma aula de Biologia. Hoje o assunto é origem da vida, ou se vocês quiserem, evolução pré-biológica, que não é uma aula, é uma novela. Olha, vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, ou por que eu estou dramatizando tanto assim. Na verdade existe uma briga entre ideias e hipóteses sobre a origem da vida e eu quero que você entenda justamente isso, Para começar, temos aqui, biogênese versus abiogênese, tá? Então começa por aí. Então vamos entender o que é cada um desses conceitos. Na verdade, são duas hipóteses e vamos ver, e eu quero que você entenda direitinho por que nós acreditamos atualmente mais em uma do que em outra. Bom, primeiro você tem que lembrar o que é a biogênese e depois o que é biogênese. Vamos lá? Para começar, existe uma coisa na história da ciência que é a ideia sobre geração espontânea. Então, olha, geração. Geração é a origem de um ser vivo espontaneamente, que quer dizer, não foi feito nenhum ato de reprodução para que ele apareça. Ele surgiu espontaneamente. Você pode, surgiu do nada? Não, mas eu sei que você vai falar isso do mesmo jeito. Os estudantes agora vão falar, surgiu do nada, veio do nada. Tudo bem, por enquanto fica assim, veio do nada. Como nada, existia alguma coisa antes, mas essa coisa não era viva. Então eu estou falando de matéria orgânica sem vida. Um animal morto, um tronco de árvore apodrecido, caído por lá, um prato de comida esquecido em cima da mesa, dentro do armário, um alimento que está lá estragando, de repente nasce um bicho, de repente nasce um fungo, e aí o que você fala? De onde nasceu esse fungo? Será que ele surgiu dessa comida estragada? Não. Será que ele veio de outro lugar? É assim que eu quero que você pense comigo. Vamos chegar juntos a uma definição de como a vida surgiu, como foi a história da evolução da vida no nosso planeta. Um assunto básico de biologia. Vamos lá? Então aqui, ideias sobre geração espontânea, tá? Meados do século XIX, vamos lá. A hipótese da geração espontânea ou abiogênese. Então entendam, é a mesma coisa. Hipótese da geração espontânea ou abiogênese. Abiogênese. Quando aparece esse A na frente, esse prefixo A é negação. Não vida. Um ser vivo pode surgir sem ser de outro ser vivo. Então não houve reprodução, ele surgiu por outro fenômeno. Esse fenômeno é espontâneo. Essa aqui é a ideia que nós vamos trabalhar hoje, tá legal? Então, hoje, o que a gente acredita? Olha só, que um ser vivo só nasce se for de outro que já existe através do processo de reprodução. Isso é que você acredita hoje, Ok, você, tá certo, sua mãe pode chegar para você e falar assim, meu filho, seu quarto tá tão sujo, tá tão desarrumado, que vai nascer bicho lá, cobras e lagartos. Então pensa bem, naquele seu quarto desarrumado, cheio de bagunça, que a tua mãe vive falando para você que vai nascer um bicho ali. Então você pensa comigo, esse bicho vai nascer da sujeira e desorganização do seu quarto ou ele vai ser atraído pela sujeira e desorganização do seu quarto e vai viver lá com você, dormindo com você, embaixo da sua cama. Aí você liga para o teu pai, pai, tem um bicho, tem um monstro embaixo da minha cama. É só você arrumar o seu quarto quando você acordar que os bichos vão embora. Os bichos adoram viver com você, porque você faz o melhor para eles. Então o que você vai fazer agora? Você vai entender que hoje em dia não existe a menor hipótese da gente acreditar que um ser vivo pode surgir
sem ser de outro ser vivo, através da reprodução. Entendido? Ótimo. Bom, não estou falando nenhuma novidade, mas vamos pensar como nós chegamos a essa brilhante conclusão, não é? Bom, para começar, antigamente se pensava seriamente que existia geração espontânea. Se acreditava seriamente que um ser vivo poderia surgir de uma matéria sem vida. Isso não é brincadeira, isso não era apenas na cabeça das pessoas que tinham, assim, um pensamento científico. Não, era uma coisa generalizada. Você vai entender. Veja, faz tempo Aristóteles já pensava assim, tá? Aristóteles, ele tinha um pensamento de que alguns seres vivos nasciam de uma forma inexplicada. E como ele observava esse aspecto, ele criou uma brecha para se acreditar que existia a possibilidade de um ser vivo nascer de um pouco de comida abandonado, de um corpo de um animal morto, que poderia nascer de um tronco de árvore caído, apodrecendo, né? Então ele deixou claro que existia essa possibilidade. E não era qualquer um não, Aristóteles. Portanto, o que aconteceu depois, né? A influência do Aristóteles na cultura ocidental durante o Renascimento. Olha só, hein, como ele foi importante. Na verdade, ele chegou a influenciar pessoas ilustres como René Descartes e Isaac Newton, né? René Descartes e Isaac Newton. Você conhece essas figuras, né, com suas cabeleiras, né, e que são frondosas, mas que escondem também um cérebro brilhante. Não é porque você acha que o Isaac Newton foi um gênio que ele também não poderia se equivocar, não é? Na verdade, o Isaac Newton, por exemplo, ele não estava preocupado em saber qual era a origem da vida, né? A preocupação dele era outra, mas ele era crente de que era possível isto acontecer. Só para te dar um exemplo de que não era qualquer um que pensava nisso que você pode achar um absurdo hoje, ok? Bom, então, vejam só, por falar em gente ilustre, esse cidadão aqui, um médico, Juan Baptiste van Helmont, o que ele fez? Ele é um médico belga conceituadíssimo, né? Não era qualquer um. E acreditava na geração espontânea. Olha só. Então, o que ele fez? Ele elaborou uma receita, né, de como produzir ratos através da geração espontânea. Então, vamos lá. Lápis e papel na mão, anotem a receita. Vejam só. Coloca-se num canto sossegado, né, e pouco iluminado, camisas sujas sobre elas, coloca um pouquinho, né, de grãos de trigo e o resultado, 21 dias depois, aquele lugar está cheio de rato. Aquela trouxa de roupa está cheia de rato. De novo, lembra do seu quarto? Olha aqui que maravilha. O cesto de roupa, né? Mais uma pitada de grãos de trigo é igual a ratos. Como é que esses ratos apareceram aqui? Eles apareceram aqui ou eles foram atraídos por isso que acontece? Ok, então esta era a dúvida, né? Então, quando uma pessoa conceituada como ele fazia esse tipo de afirmação, então é uma coisa de se acreditar na época, não é verdade? Pois é. E como é que as coisas se desenrolaram depois? Nem todas as pessoas ilustres concordavam com ele, tá? Então, aqui, por exemplo, também tem um outro médico, né, e biólogo italiano, Francesco Redi. E o que o Francesco Redi fez? Uma outra experiência, mas o Francesco Redi tinha o pé atrás. Não, eu acho que não é assim. Eu acho que
o ser vivo só pode nascer de um outro. Então, ele foi um dos primeiros a empregar o método experimental, né, para fazer um experimento relacionado à origem da vida. Mas que vida que ele prestou atenção? Qual foi o teste que ele fez? Olha só, tá vendo isso aqui? ECA, né? Carne com vermes, tá? Cheio de vermes. Então o Red pensou, puxa vida, tem gente que acha que esses vermes, eles nascem da carne, né? Em decomposição. Bom, tá certo, o verme ele anda assim, ó, né? Ondulando. Ninguém via esse verme chegar aí, né? Todo mundo só via esse verme surgir dessa carne. Mas será geração espontânea? Será biogênese? O Red acreditava na biogênese. E ele comprovou isso. Bom, primeiro, ele recolheu esses vermes e ele observou o desenvolvimento deles durante algum tempo. Ele percebeu que esses vermes, eles iam ficando paradinhos, depois eles ficavam duros, formavam uma espécie de casulo escuro e depois se transformavam em moscas. Aí ele deduziu uma coisa que ninguém tinha prestado atenção até aquela época, que os vermes são larvas de mosca, isso mesmo. Os vermes são filhotes de moscas. Então, ninguém tinha prestado atenção nisso. Bom, mas faltava fazer um experimento, né? Um experimento que demonstrasse para as pessoas esse tipo de situação. Olha o experimento aqui. Ele separou alguns frascos de vidro, colocou em todos os frascos pedaços de carne. Depois, em alguns frascos, como se fossem frascos de experimento, ele colocou uma telinha de gás em cima. Nos outros, ele deixou aberto, que seriam os frasquinhos de controle. Bom, sabendo já que as moscas tinham que deixar seus ovos na carne, ele só precisou esperar. Não deu outra. O que aconteceu aqui? A tela de gaze não deixou as moscas, né, entrarem em contato com a carne. Nos outros frascos, as moscas entraram livremente, foram até a carne, depositaram seus ovos sobre a carne, e aí desses ovos saíram as larvas, e essas larvas depois se transformaram em moscas, enquanto que no outro pote, com uma simples gaze, ele conseguiu evitar a geração espontânea. Por quê? Porque não era uma geração espontânea. Era uma reprodução. As moscas usam a matéria orgânica não só para se alimentar, mas para deixar os seus ovos, porque as larvas, quando nascem dos ovos, elas se alimentam da carne em estado de decomposição. Elas ajudam a decompor a carne. Ó, lembra disso, tá? A larva come a carne, portanto, ela ajuda no processo de decomposição. Mas você sabe muito bem que não é só o verme que faz decomposição. Você sabe o que é um agente decompositor? Ele desmancha a matéria orgânica e aproveita para ele. Você sabe que não é só larva de verme que faz isso. Fungos, bactérias também fazem isso. Bom, e aí você entendeu que o Red deu um duro golpe na teoria da abiogênese. Vamos em frente? Ok, mas o pessoal não se convenceu de primeira e nem de segunda. Por quê? Polêmica sobre a origem dos micróbios. Como isso aconteceu? Bom, para começar, veio um rapaz chamado Anthony van Leeuwenhoek, que era um fabricante de microscópios, né, a grande febre, né, do microscópio, e ele era inventor, fabricante
dos seus próprios microscópios. Este é um dos primeiros modelos de microscópio que já existiu, né? Se não o primeiro, né? Um microscópio que você colocava assim na frente do olho, para lá, e olhava uma gotinha de água e observava o que tinha daquela gotinha de água. O que ele viu naquela gotinha de água? Que tinha ser vivo lá dentro. Esse ser vivo, né, ele chamou de micróbio, ok? Então uma vida pequena, micróbio. Agora, esse micróbio, hoje a gente chama de micro-organismo. Naquela época, quando o Red fez a experiência com a carne e com a gaze, ele não levou em conta o micro-organismo, ele só pensou o quê? No verme. Só que a carne que ficava naquele pote continuava estragando. Bom, se ela continuava estragando, é porque tinha micro-organismo. E aí, como é que o Red ia explicar o surgimento do micro-organismo? Pois é, ele não soube explicar. Foi um retrocesso, né? Um pequeno arranhão e depois um golpe na ideia da biogênese. Então, aconteceram essas polêmicas. Ele descobriu o micróbio, né? E com a descoberta dos micróbios, ele reanimou a hipótese da geração espontânea. Por isso que eu falei para vocês no começo. Isso é uma novela. Mas nós vamos chegar no capítulo final. Olha só. Isso aqui, gente, é doce. Doce, você já foi em alguma cidadezinha, alguma feira, comprar aqueles doces que vem dentro daqueles vidros, tá? Com aquela tampa feita à mão, com aquele pano ou aquele pergaminho, etc. Pois é. Um francês, né, chamado Louis Jablot, ele fez uma experiência que foi muito bem sucedida. Foi o seguinte, ele pegou caldo de carne, não era quinor, não existia isso, tá? Não é caldo de carne pronto. Nem sei se eu posso falar isso agora. Mas o que aconteceu? Ele tinha que pegar o carneiro lá, tinha que arrancar a banha do carneiro, ele tinha que cozer aquele carneiro, ele tinha que coar aquele caldo e colocar nos potinhos. Porém, olha o que ele fez, olha que simples. Ele colocou alguns potinhos, uma tampa, né? Em outros ele deixou aberto, é sempre a mesma coisa essas experiências. E aí o que aconteceu? Os potinhos fechados não estragaram. E os potinhos abertos estragaram. Os micróbios, segundo ele, surgem de sementes provenientes do ar e não da transformação espontânea da matéria inanimada. Inanimado você sabe o que é, né? Inanimado é sem ânimo. Que nem você, por exemplo, agora. Não, ele não tem vida, tá? Não tem vida. Uma matéria parada, por exemplo, fezes, um tronco de árvore caído, morto, hein? Um animal morto, né? Um prato de comida abandonado, certo? Um pãozinho, aquele biscoito que você deixa embaixo da tua cama para comer mais tarde. Aí esquece, aí vem a barata, aí você vai falar o quê? Que é geração espontânea? Não, minha querida. Barata gosta disso, do teu quarto. Então por quê? Você deixa desarrumado. Então, não confunda isso com geração espontânea. Só que aí apareceu uma palavrinha diferente, né? Ó, sementes. As sementes caíram ali no potinho e gerou um micro-organismo. E no outro que estava fechado, a semente não caiu. Muito simples, muito fácil de entender. Mas aí apareceu um outro cidadão, muito religioso, o inglês John Needham. O que ele fez? Ele fez uma experiência que era a seguinte, né? Olha só, ele colocou caldo de carne, de novo, que não é aquele tabletinho, é outro, que ele conseguiu aquele sebo lá de carneiro, que tem aquela coisa gosmenta, horrorosa, colocou aqui primeiro, ferveu, antes ele tinha limpado os vidros, limpou, colocou aqui dentro, ferveu, depois o que ele fez?
deixou aberto. O que aconteceu? Estragou. Aí ele pegou uma outra série, outro vidrinho, ferveu, limpou, colocou uma rolha. E por causa dessa rolha, o que vocês acham que aconteceu? Não estragou, né? Não, na verdade estragou sim. Olha só, estragou. Quando você pensa que vai ficar intacto, estragou. Ah, mas era isso que ele queria. Ele não levava muita fé nesse negócio de biogênese. Ele era um pouco adepto à geração espontânea. Então ele fez o potinho, aí fechou, né? Estragou. Aí ele falou, ai, tá vendo? Estragou. E olha que eu esquentei a água, esquentei o caldo, limpei o vidrinho e mesmo assim estragou. O que ele fez com isso? Ele impulsionou a hipótese da geração espontânea. Então, você está vendo? Parece que você está construindo uma ideia, mas parece que você está subindo num pau de sebo, né? Você sobe, escorrega, né? Não sei se esse é feliz, porque tem gente aí que não sabe o que é pau de sebo, né? Não sabe, mas tudo bem. Você está subindo no escorregador, ao invés de subir pela escada, você sobe pelo escorregador. Ficou melhor assim? Ou você sobe a escada rolante quando ela está descendo. Então, quando você cansa, você volta ao início. É isso que está parecendo essa história. Cada hora um fala uma coisa. Um vai contra, outro vai a favor. Tá bom, ele fez isso aí, fez o que acha que tinha que ter feito e deu geração espontânea. Bom, por causa disso, como surgiram micro-organismos naquele frasco que ele fechou com rolha, depois de ter esquentado o caldo, ele falou, olha, teve aí geração espontânea, sim, né? Teve geração espontânea. Portanto, a conclusão dele é que a geração espontânea é verdadeira. Ufa, parece que a geração espontânea ganhou, mas não foi isso não. Um outro italiano, Lázaro Spallanzani, duvidou dele e falou, eu vou fazer esse experimento, eu não estou acreditando nisso, alguma coisa esse homem fez errado. Eu vou fazer de novo. Olha só o que ele fez. Limpou, ferveu, pôs a rolha. E ainda por cima vedou a rolha em volta. E os outros? Limpou, ferveu e deixou aberto. Só que com o dele, ele ferveu muito mais. Resultado, os frascos fechados ficaram intactos. E somente os frascos abertos foram contaminados. Muito bem, Spallanzani resolveu a situação. Conclusão, a falha de Needham foi que aconteceu um tempo pequeno de fervura, né? Ou ele não vedou direito, ou ele ferveu pouco, ou ele não fechou direito com a rolha, ou errou nos dois, ferveu pouco e não fechou direito, né? Essa foi a conclusão do Spallanzani, tudo bem? Então, Spallanzani, de novo, volta para a biogênese. Mas vocês acham que o Needham aceitou isso de primeira? Não, criou uma polêmica. Olha só, Needham e Spallanzani. Quem terá razão? O Needham ficou muito contrariado e respondeu, a fervura por muito tempo, né, por tempo prolongado, destruía a força vital. Quer dizer que o cara ferveu muito, destruiu a força vital. Ué, mas professor, que diacho de força vital é essa? Não apareceu essa força vital até agora? Pois é, ele inventou essa força vital para dizer que tinha alguma força mágica ou vital, uma coisa, uma substância que tinha lá dentro, que o calor excessivo que o Spallanzani fez no caldo destruiu aquela força ou impediu aquela força. E ele disse mais, a força vital, mesmo presente, não poderia se manifestar em um ar deteriorado pela fervura. Então ele quis dizer que o Spallanzani ferveu demais o caldo,
tá errado, você tinha que ferver menos, tá vendo? Você acabou com a força vital, não pode fazer isso. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo comercial, né? Um anúncio dos nossos patrocinadores. Com vocês, né, o francês, confeiteiro François Appert. Enquanto os dois brigavam um com o outro, o Appert pensou, quer dizer que se eu ferver um alimento, limpar bem o recipiente e fechar ele hermeticamente, ele dura mais? Então quem sabe? Eu não posso fazer isso com comida, por exemplo, sopa. E foi o que esse cara fez, né? O François Appert fez a primeira versão de comida enlatada da história. Garrafas fechadas hermeticamente com alimentos. E depois, latas. Olha só que maravilha. Sopa enlatada. Essa foto da latinha de 1856. Veja, a ciência, ela acabou contribuindo para a invenção da comida enlatada, feita pelo François Appert. Aperte. Você pega a comida e aperta ela dentro de uma lata. Tá? Quando você está, por exemplo, naquele busão todo lotado, né, às 6 horas da tarde, ou no trem, o metrô, você está todo abarrotado lá, você vê como está apertado aqui, lembra do aperte? Ou você fala assim, isso aqui está parecendo uma lata de sardinha. Sardinha o que é? Comida, apertada. François Appert, lembra disso, tá? Então, isso foi uma contribuição passageira dessa discussão toda. Voltamos à nossa programação normal e vamos dizer o seguinte. Além disso tudo, eles descobriram que existia oxigênio na atmosfera. Veja só. Daqui, fim do século XVIII, descoberta do oxigênio e seu papel essencial à vida. Parece bobagem, né? Quem não sabe que tem oxigênio na atmosfera? Você sabe, eu sei. Mas naquela época foi uma grande surpresa descobrir que existia oxigênio e que mais os seres vivos precisam do oxigênio para sobreviver. Vocês não acham que isso mexeu um pouquinho com as ideias? Pois é, mexeu mesmo. Olha só. Para os defensores da geração espontânea, o aquecimento prolongado dos caldos e a vedação excluíam o oxigênio. Então, o que acontecia? Geração espontânea? Não acontecia nada. Porque eles achavam que a presença do ar fresco era fundamental para a geração espontânea. Repare, a descoberta do oxigênio deu um arranhão na teoria da biogênese e o pessoal começou a voltar para a biogênese. Então, olha só como a coisa é complicada. O fim da polêmica. Último capítulo. Como é que acabou essa história? Olha só. 1860. A Academia Francesa de Ciência ofereceu um prêmio compensador para quem apresentasse um experimento definitivo sobre essa questão. Adivinha quem foi que ganhou? Ele, Louis Pasteur, o francês. O que ele fez? Ele fez um experimento que acabou de vez com essa ideia de geração espontânea, ou a biogênese. Os famosos frascos ou garrafas com pescoço de cisne. Como ele fez isso? Vamos lá. Ele colocou aqui dentro, né, um caldo nutritivo. Alguns dizem que foi suco de beterraba com levedo de cerveja, tá? Alguns dizem que foi isso. Mas, enfim, ele colocou um caldo nutritivo.
E aí ele ferveu esse caldo nutritivo. Porém, depois, durante esse processo todo, ele teve um momento em que ele usou o fogo para derreter o pescoço de cisne, que na verdade era um pescoço reto. Então ele esquentou o vidro, torceu o vidro e fez várias curvas no vidro. Essas curvas, né, fez com que ele pudesse deixar o material fervido dentro de um frasco limpo, né, porém sem rolha. Ao ferver o líquido, os vapores do líquido, que é o caldo nutriente, subia pelo pescoço de cisne e acabava umedecendo toda a parte de dentro do pescoço de cisne. Tá? Aquele vaporzinho, aquele suor que fica lá dentro. Ele acreditava que os seres vivos, eles microscópicos que sejam, eles estavam onde? Eles estavam na atmosfera. E que, na verdade, ele queria convencer os dois lados. Repetir as experiências anteriores, só que agora sem fechar com rolha. Permitir a entrada do oxigênio e, mesmo assim, não contaminar o caldo. Pasteur já tinha feito experimentos assim nos Alpes, né, onde a atmosfera é rarefeita, a temperatura é muito baixa. E ele conseguiu, só que lá ele vedava o frasco com fogo e fechava, e abria nos Alpes, não estragava. Só que esse foi melhor. Por quê? O ar cheio de micro-organismos podia entrar pelo pescoço de cisne. Porém, com as curvas, né, e a umidade, os micro-organismos ficavam presos no pescoço de cisne, no gargalo da garrafa. Os líquidos não estragavam, apenas quando ele queria. Aí ele pegava o frasco, quebrava o gargalo e dentro de algum tempo o líquido estragava. Com isso, pessoal, o Pasteur, ele resolveu de vez, né, e deu o golpe final à teoria da geração espontânea ou a biogênese. Hoje, então, só se acredita na biogênese, ok? E no final, o que aconteceu? O Pasteur ganhou o prêmio, além de tudo isso, ok? Bom, então, pessoal, é essa história que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né? Eu quero agradecer, então, a paciência de vocês em ouvir essa história tão longa, mas, enfim, necessária, tá? Até uma próxima aula e tchau!